No vídeo de hoje eu vou fazer o primeiro unboxing desse canal. O que os rigs fazem? Esses rigs, eles seguram as coisas no ar. Então eles servem como uma assistência na hora de você animar, que você precisa tirar as coisas do chão, por exemplo. E eles são muito fáceis de limpar, né, na câmera, quando você vai fazer a pós. E ele tem todo um mecanismo que você aperta ou desaperta para você saber a pressão exata do movimento que você precisa fazer. Eu vou mostrar tudo com calma, é muito legal, adianta muito trabalho e acaba levando o seu trabalho para um próximo nível. Então eu vou mostrar um por um. Aqui a gente tem os arames que eu comprei. Os arames, eles também servem como rig, então se você quiser segurar alguma coisa muito fininha, alguma coisa muito leve, você pode simplesmente pegar um arame, colocar numa plastilina e usar isso para segurar. Se for uma coisa mais pesada, um boneco, por exemplo, você usa o rig. E também os arames servem para fazer a estrutura de dentro do boneco, que eu vou fazer um vídeo só fazendo estrutura de boneco com esses arames, e aí eu vou explicar direitinho o que tem que olhar, o que tem que saber. Agora eu vou falar meio por cima. A gente tem aqui de espessuras diferentes os arames, então tem desde meio milímetro até 2 milímetros, que é um pouco mais grosso. E a variação de espessura, na verdade, nada mais é do que a força que ele vai ter e a resistência do arame. Então, esse aqui, por exemplo, é super fininho. Ele é uma linha, assim, uma linhazinha. De 1 milímetro a gente usa ele para fazer a mão do personagem. Então, ele já é um pouquinho mais grosso do que o de meio milímetro. E aí, na hora de fazer, a gente usa ele para fazer os dedos do personagem, porque aí você consegue enrolar o material que for no seu arame e continuar com o movimento direitinho. O de 2 milímetros, que é o mais grossinho, você vê que ele é bem mais grosso. A gente usa ele para fazer o corpo, que como tem mais movimento e é uma massa maior, um volume maior, a gente precisa de um arame um pouco mais grossinho. Então a gente usa ele para fazer o corpo. Tem algumas coisas que você tem que olhar na hora de comprar arame para fazer stop motion. Eu vou falar melhor sobre isso, sobre todos os tipos de arame que tem e como você testa lá no vídeo de como fazer a estrutura do boneco. Mas agora eu vou dar só uma letra que é muito importante se você for comprar. É o seguinte, o arame para o stop motion, como a gente vai colocar ele numa posição e a gente precisa que ele fique nessa posição, ele não pode ter memória. Tem muitos arames que você coloca numa posição e ele volta para que estava, mesmo que seja um pouquinho. E isso faz os seus movimentos ser menos precisos na hora da animação. Então, tem uma coisa que precisa ser, ele não pode ter memória. Ele tá assim, se eu colocar ele, eu mudar ele, colocar ele para cima, ele não volta. Então, a memória dele é muito curta, né? Ele não tem memória. Então, esses são os arames. Eu vou falar melhor sobre eles lá no vídeo de Armature, mas já é importante sempre ter, porque ajuda muito. Então agora eu vou falar um pouquinho dos rigs. Eu comprei 3 rigs e o mais legal deles é que eles são ajustáveis, o tamanho. Eu vou explicar melhor. Bom, pra quem não conhece, isso aqui é um rig. Ele tem essa base de metal que é mais pesada, pra quando você colocar o objeto aqui, ela não pender pro lado. Então, esse aqui tá no tamanho médio e todas essas partes, elas são retiráveis. Então, você consegue tanto aumentar quanto diminuir o tamanho desse rig. Como que funciona? Você coloca ele na mesa e você coloca o seu objeto aqui. Então, por exemplo... Então, por exemplo, eu tenho esse elefantinho. Eu vou rigar ele aqui pela perna, ó. O que acontece? Esse rig, ele tá deixando o elefante aqui flutuando. E aí com esse rig, você tem a liberdade de fazer ele, enfim, andar pra onde você quiser, certo? Tá vendo que o movimento ele é bem sutil? Se você for descendo assim. A pressão do rig, pra você saber exatamente quanto andar ou quão duro vai estar, são feitas a partir desses negocinho preto aqui. Junto com esses rigs vem umas chavinhas e essa chavinha você aperta ou desaperta para aumentar ou diminuir a pressão, que vai ser o quão duro vai estar para você descer o seu rig ou você subir ele.
Esse daqui é o maior que eu tenho. Na verdade, assim, como é adaptável, por exemplo, eu posso pegar essa parte desse aqui, colocar aqui, deixar ele maior ainda. Então, é assim, ele veio desse tamanho, né? E eu posso deixar ele tanto pequeno quanto maior. Só que tudo é editável, ó. Por exemplo, os três vieram desse tamanho. Só que eu coloquei cada um de um tamanho, porque as coisas que eu ia fazer, por exemplo, com esse aqui que tá menorzinho, ela era mais baixa na câmera, então eu tirei essas partes. E aí, ó, quer ver? Elas estão aqui. Então você só encaixa aqui com essas chavinhas que já vem e você deixa na altura que você precisa. O que acontece é que mesmo sem nada, ele tem um peso, né? Isso aqui, essa estrutura tem um peso. Então quando você coloca assim, ó, ele cai. O que acontece? Ele vem, tá vendo que tem uns buraquinhos? Pra que isso serve? Pra quando você precisar deixar ele completamente estável, eles vêm com uns parafusos. E aí o que você faz é você parafusar o seu rig na sua mesa de animação. E aí, parafusando eles aqui, ó, com esses parafusinhos, você consegue que ele nunca caia. E agora tem um outro tipo de rig que é um pouquinho diferente, que é genial. Eu vou explicar pra vocês. Esse rig aqui, ele funciona muito bem em alguns movimentos, mas tem alguns casos que ele não funciona tão bem. Por exemplo, se você quiser fazer o elefante cair numa linha reta aqui, cada vez que eu descer com ele, ó, tá vendo que ele tá descendo em arco? Então ele tá até descendo, ele tá caindo. Só que ele tá fazendo um arco na descida. Se eu quisesse fazer ele cair exatamente reto, eu ia ter que descer um pouquinho e trazer um pouquinho pra trás. Descer um pouquinho e trazer um pouquinho pra trás. E aí ele ia começar a cair reto. Pra evitar esse tipo de trabalho ou esse tipo de, enfim, de frustração quando você acha que tá indo reto e na verdade você tá fazendo um grande arco aqui, existe o winder. Então, suponhamos que eu tenho essa luvinha aqui, eu quero fazer ela descer, eu quero fazer ela subir. O que acontece é que o winder, ele tem esse trilho e ele tem esse botão que controla esse trilho. Então, o movimento, ele é preciso. Você sabe exatamente, olha, ele é muito, muito preciso. Você sabe exatamente quanto você consegue subir e descer e ele vai retinho e ele não vai em arco como o outro rig. Então você tem um controle muito grande sobre isso, entendeu? E sem contar que você consegue, tem um parafuso aqui que você aumenta ou diminui a força, né? E aí você consegue ir bem devagarzinho, pra você frame a frame conseguir fazer essa animação. Então ele também tem essa opção que é na horizontal, então pra ele ir bem retinho. Então se eu quiser levando a luvinha pra lá, eu vou aqui apertando o meu botão e ela vai indo numa linha reta, pra lá e pra cá. Isso é genial, ajuda muito, muito, muito. Tem uma animação que é muito legal que fizeram um astronauta voando e eles usaram esse winder e ele ajuda muito porque o movimento é muito preciso e você consegue fazer exatamente o movimento que você precisa, controlando tudo. Então é isso, espero que vocês tenham curtido as minhas comprinhas nas fitoplasmas. Essas coisas elas são muito legais, esses rigs ajudam muito. E assim, não precisa ter eles, né? No começo eu fazia com os arames, como eu mostrei alguns exemplos, e funciona perfeitamente bem também. Mas, se você quiser levar a sua animação para um próximo nível, esses rigs ajudam muito e para você se profissionalizar. Eu comprei eles porque eu já estava sentindo falta e no Zero ao Curta a gente vai ter a animação do personagem e aí eu vou mostrar exatamente como eles funcionam aplicado ao personagem, como você acopla isso. Então existem algumas outras coisas e eu vou mostrando ao longo da nossa jornada aí do Zero ao Curta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima!